A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos começando hoje mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje vamos dar continuidade ao tema qual nós estávamos falando na semana passada, que é sobre os direitos previdenciários do surdo ou da pessoa com deficiência em geral. A gente estava focando um pouco mais no surdo, porque é um programa que a gente trata sobre a comunidade surda, sobre a língua de sinais. Mas também é para você que está nos assistindo, que tem uma deficiência, você também pode pegar essas informações e saber um pouco mais dos seus direitos. Nós estamos aqui de novo com a doutora Carla. Paz do Senhor, doutora. Paz do Senhor, Priscila, paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Seja bem-vinda mais uma vez e hoje a gente vai dar continuidade. Semana passada a gente estava falando sobre a questão da aposentadoria pela idade, né? Isso, Foi que nós começamos a explicar sobre a documentação. Você estava falando do laudo. Eu já vou começar entrando no tema para a gente já ótimo. discorrendo aqui, porque tem muita coisa para a gente falar, né. Sim, Então você estava falando do laudo, e o laudo, ele uma coisa que me surgiu de dúvida, eh, eu consigo esse benefício a partir, vamos supor, eu sou ouvinte, mas eu estou perdendo a minha audição. Eu consigo o benefício como pessoa com deficiência desde quando eu comecei a contribuir, quando eu era ouvinte, ou só a partir do momento que eu fiquei surda? vamos lá. Esse tempo que eu falei, o tempo de contribuição, imagina os 15 anos, vamos montar uma aposentadoria por idade. Ok, Os 15 anos de contribuição tem que ser como PCD, como surda, entendi. né? Porque assim, o benefício, a idade continua, 55. Uhum. Mas de repente se a pessoa trabalhou 5 anos sem a perda auditiva. E aí veio começar a perda auditiva depois de 5 anos contribuindo, ela tem que trabalhar mais 15. 15 anos tem que ser como PCD para a idade diminuir. Entendi. É por isso que é importante, quando a gente está falando da documentação, se você começou com algum, né, tendo alguma perda auditiva ou até mesmo Toda em outra deficiência. deficiência, pega o laudo, porque o laudo contemporâneo, né, assim, eu digo, porque eu posso pedir o laudo daqui 15 anos, tá tudo certo, mas se eu tenho um laudo contemporâneo ao início ali, imagina o laudo datado com o início mesmo do diagnóstico, ele é muito importante, porque assim, será analisado tudo isso, sabe? Então se eu pego um laudo extemporâneo, um laudo lá na frente, isso é questionável, será que realmente tinha essa deficiência há Entendi. 15 anos? Então, assim, mesmo novinho, se é um bebê, né, uma criança, pai, mãe, quando for ao médico, lembra de pegar o laudo com o início mesmo do diagnóstico. E guarda todos os exames que vai fazer ao longo do tempo. Vai guardando, pelo menos de ano em ano, sabe? Cria uma Sim. pasta de plástico e vai guardando a documentação para não acontecer de nenhum documento se perder, de extraviar, porque o documento médico faz toda a diferença no pedido tanto de um benefício assistencial, como no requisito de aposentadoria e outros benefícios, né, que a gente vai falar um pouquinho. Tá certo. Uma outra dúvida que me surgiu agora. Ótimo, essas dúvidas são ótimas, porque é o que passa na cabeça de todo mundo que Ex está nos ouvindo, né. exatamente, porque nós estamos falando sobre a previdência por idade ainda, a gente vai entrar Aham. sobre o tempo, mas se eu sou ouvinte, ou eu sou uma pessoa sem deficiência, no decorrer da minha jornada de trabalho acontece alguma coisa e eu perco a audição, vamos supor, trabalho com ruídos, e aí fui perdendo a audição, essa aposentadoria ela é por invalidez ou ela seria por pessoa com deficiência? Qual seria a diferença? Depende. Bom, se para ter direito à aposentadoria por invalidez, que a gente fala hoje até mudou o nome, a gente conhece como invalidez, continua falando, Uhum. mas hoje é uma aposentadoria por, incapacidade permanente, ou seja, eu Ok, estou incapaz para a vida toda, né. ok. Então essa para ter direito a essa aposentadoria, a pessoa precisa estar incapaz para o trabalho, essa é a grande diferença. Porque às vezes eu tenho uma perda auditiva, mas consigo trabalhar. De repente a função que eu exerço não depende tanto da Da minha audição. minha perda auditiva não vai interferir tanto na atividade que eu exerço. Então se essa perda auditiva causar a incapacidade para o trabalho, então assim, lembrando que é incapacidade para o trabalho que gera tanto o direito do auxílio doença como da aposentadoria por invalidez. Qual que é a diferença? Se é temporário ou permanente. Se é temporário, eu vou receber auxílio doença. Se é permanente, é a aposentadoria por invalidez. Então, se eu estou contribuindo, né, seja para o INSS, como também
para o regime próprio, com o servidor público, se eu tenho né, sou acometida de uma deficiência, vamos pensar aqui na questão auditiva. Se ela for permanente, se me incapacitar, eu não consigo trabalhar. Porque às vezes tem a possibilidade de ir para uma reabilitação, às vezes na função que eu exerço, eu dependo da, Da audição. da audição, mas em outra atividade eu não dependo tanto. Então pode ser que eles me enviem para uma reabilitação. Isso tudo vai ser analisado numa perícia. Entendi perfeitamente, porque às vezes pode causar essa dúvida, né? Sim, sim. E assim, a aposentadoria da pessoa com deficiência, eu não preciso estar incapaz para o trabalho. Ela vai acontecer quando chegar no momento, seja na idade ou no tempo de contribuição. Então essa é a grande diferença. Sim. E aí agora quando a gente fala sobre o tempo de contribuição, qual é a diferença para a aposentadoria com idade? Pois é, a aposentadoria por idade não é levada em conta, primeira coisa, o grau da deficiência. Ela pode ser leve, moderada ou grave. O que vai levar em conta é a idade e o tempo mínimo de contribuição. Somente. Só isso. Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição são alguns requisitos diferentes. Ela leva em consideração, primeira coisa, o grau da deficiência, né? Se ela é leve, moderada e grave. Então, assim, quanto mais grave, menos tempo eu preciso trabalhar para ter direito à aposentadoria. E um detalhe muito importante é que ela não leva em consideração a idade. Então, se você é surdo desde de nascença e começou a trabalhar cedo, ou tem alguma outra deficiência, né? Começou a trabalhar cedo, você vai conseguir se aposentar antes. Você não vai precisar da idade de 55 ou o homem 60. E Isso é bom. igual você deu um exemplo, se eu comecei a trabalhar com 20 e já pago desde os 20 aos 40, eu consigo me aposentar, Se for grave, sim. se for grave. Porque o que que acontece? Depende da gravidade para o tempo de contribuição. A mulher, na deficiência, se ela é considerada grave, o que que é o grave para o surdo? Quando é severa e profunda, né? Aquele que realmente não escuta. Então, essa é considerada uma deficiência grave. Certo. Então, nesse caso, a mulher precisa ter 20 anos de contribuição na condição de PCD. Vamos pensar que ela ficou surda depois que contribuía. Aí a gente tem uma tabela que é feito o cálculo, a proporção. Mas vamos pensar num surdo que é surdo desde nascença, começou a trabalhar. Então, se você tem 20 anos de contribuição com a deficiência grave, com 20 anos de contribuição, a mulher já se aposenta. E o homem, eu trouxe aqui só para não me perder e não falar errado, o homem 25 anos de contribuição no grave. Aí no moderado já muda, a mulher precisa de 24 anos de contribuição e o homem 29. E na leve, né, que aí eu penso na leve, que acontece muito, né, com quem trabalha com ruído e vai perdendo. Vai perdendo. Vai perdendo a audição, então na leve já precisa trabalhar um pouquinho mais. A mulher com 28 anos de tempo de contribuição e o homem com 33. Só que o bom é que não precisa da idade. Então beneficia muito quem hoje começa a trabalhar cedo, porque diferente da regra geral, né, a aposentadoria por tempo de contribuição de quem não é PCD, hoje depende da idade. Sim. Sabe? Existem algumas regras de transição que a de idade diminui um pouco, mas sempre vai ter a limitação da idade. E no caso aqui da aposentadoria por tempo de contribuição do PCD, não precisa. A idade então é menos uma preocupação que eles têm que ter, né? É menos uma preocupação. E por isso que a gente reforça. Por isso que o documento médico é importante. Porque é no documento médico que, na perícia, vai ser avaliado se é leve, moderado ou grave. Se eu não tenho um documento médico robusto, isso vai prejudicar no momento de requerer uma aposentadoria. Certo. E vamos supor que ele nasceu surdo, mas moderado, ele só tem 30% da audição de um ouvido, Aham. moderado, botar assim. Mas com o decorrer dos anos ele ficou profundo, não se ouve nada. A aposentadoria dele vai valer pela grave? Não, aí vai fazer, quando é feito o cálculo, a gente coloca o início de como foi, como é hoje e como foi. Então, Entendi. assim, vai ser feita uma proporção. Aí na hora eles fazem então essa proporção Sim, lá na sim. perícia. Faz essa Perfeito. proporção. E aí você estava falando sobre os benefícios, nós já falamos no episódio passado. E aí você também trouxe a questão da aposentadoria, que quando a gente contribui para o INSS, nós também temos benefícios que nós somos assegurados. E o que seria
esses benefícios, o que que me dá de segurança quando eu faço essa contribuição no INSS? Só para eles saberem, entenderem um pouco mais sobre Tá, isso. então se eu contribuo para o INSS, primeiro benefício e o melhor, que é a aposentadoria, né. Então quem está contribuindo, um dia vai se aposentar, seja em uma dessas regras. Aham. E aí um outro benefício, é que a gente já falou também um pouquinho, é a aposentadoria por invalidez. Então se eu estou trabalhando normalmente, chegou um momento que eu fiquei incapaz para o trabalho, tomara que isso não aconteça com ninguém, não é que a gente deseja, né, a pessoa vai ter direito de requerer a aposentadoria por invalidez. Isso vale tanto para quem trabalha, como para quem contribui como facultativo. Olha a importância de contribuir como facultativo, Exatamente. né. Então assim, porque a aposentadoria, ela é para a vida toda, e ela também dá direito a 13º, e ainda deixa o benefício como de pensão por morte. Um outro benefício que é importante também é o auxílio-doença também que a gente já falou, que é o temporário, Aham. e a pensão por morte. A pensão por morte é um benefício que a gente quase não pensa que vai acontecer com a gente, mas acontece, acontece e às vezes você, se não contribuir para o INSS, você deixa a sua família numa situação difícil, né. Às vezes tem filho menor, um surdo aí, que, tem filhos, né, a família, filhos menores e esposa, às vezes é só você que trabalha em casa. E se você não estiver contribuindo para o INSS, estiver de repente dependendo de benefício apenas, você vai falecer e vai ficar todo mundo desamparado. E já com E contribuindo não, você vai falecer e vai deixar um benefício de pensão por morte para os filhos até 21 anos e para a esposa aí depende da idade dela que vai para pode ser vitalício. dentro desses benefícios, o licença maternidade A também tem? licença maternidade também para quem está contribuindo, auxílio reclusão que ninguém deseja esse, né, que auxílio reclusão é quando vai preso, Sim. os dependentes têm direito. Auxílio acidente, né, que às vezes acontece um acidente e a pessoa até fica capaz depois para o trabalho, o auxílio acidente, então ela vai receber uma indenização até o momento da aposentadoria, que também é muito Muito importante, importante, o muito auxílio bom. acidente. Então, assim, são vários benefícios que a pessoa quando está contribuindo, ela tem direito, é como se fosse um seguro, né, gente. É. Eu contribuo, eu tenho um seguro, plano de saúde a gente paga, a gente não quer usar, a gente só quer usar o seguro da aposentadoria, os outros ninguém quer usar, mas se precisar, você vai poder usar se você tiver segurado pelo INSS. E assim, quando a gente fala da condição de segurado, tem que lembrar que não adianta só contribuir para o INSS, você tem que contribuir em dia. Acontece muito, Priscila, de quem paga MEI, Hum. né? O MEI é uma forma de contribuição do microempreendedor individual, Sim. que muitos optam por fazer o MEI porque a contribuição não é de 11% nem de 20%, é de 5%. Sim. Então essa contribuição de 5%, ela ajuda porque se eu não tenho tanto orçamento, ajuda muito, né, no momento da contribuição. E muita gente precisa do CNPJ para prestar um serviço. Sim. E o que que acontece? Muitos que pagam MEI ficam um tempão sem pagar. Sim, para de pagar, de repente depois volta, só que para manter a condição de segurado, você tem que estar com suas contribuições pagas em dia, Não tem que pode pagar tudo haver certinho, atraso. porque se você ficar um tempo sem contribuir, aí facultativo, se ficar 6 meses sem contribuir, e o contribuinte individual, quem trabalha, enfim, ficar 12 meses, eu perco minha condição de segurado e posso precisar de um benefício e não ter. Existem alguns períodos de graça, que em alguns momentos isso se prorroga por mais de 12 meses, mas assim, lembrando, pagar e pagar em dia. Então já fica a dica. Fica a dica, Quem está exatamente. fazendo então o pagamento, né, contribuindo para o INSS facultativo, paga, mas paga em dia certinho para estar assegurado. Quem é MEI também faz a mesma coisa, Sim, paga, mas paga em dia para conseguir estar assegurado e os benefícios, caso venha a acontecer, que a gente não queira que aconteça, mas se vier a acontecer a necessidade, vocês vão ter essa garantia aí, né, para você e também para sua família, no caso da da pensão, né. pensão, da pensão por Exatamente. morte. Tem mais alguma outra dica, mais alguma outra informação que você acha relevante passar para eles? Bom, a gente tem, a questão da dona de casa, às vezes surda dona de casa, que também está inserida numa família de baixa renda, que o salário da família é até 2 salários mínimos, Uhum. aí é um pouquinho diferente do BPC. Não pode estar recebendo o BPC. De repente você nem tem direito ao BPC ou nem se quadra, né, a família tem 2 salários. Você pode contribuir sendo dona de casa também, como facultativo, mas facultativo dona de casa, com uma alíquota reduzida, porque o facultativo que eu falei anteriormente, com o código 1473, a alíquota é de 11%. E nesse facultativo de baixa renda é
quase parecido com o MEI, né? A alíquota é de 5%. Só que aí você precisa também se cadastrar no CadÚnico, como família de baixa renda, e solicitar no INSS a condição de pagar como baixa renda. Precisa ter isso tudo. E não esquecendo que a renda somada da família não pode ultrapassar 2 salários mínimos. E é uma forma também de contribuir, de repente não tem orçamento para 11%, mas tem para 5%, mesmo apertado, né? Então é importante também essa contribuição, que é um benefício que eu acho muito relevante, porque 5 para 11 é muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. É mais do Sim, que a metade, mais né? do que a metade. De desconto aí, isso é muito bom. Ai, que maravilha. Então os irmãos já estão sabendo. Você que é intérprete, assistiu o programa, lembrou no surdo que às vezes não quer trabalhar porque recebe um benefício. Já assistiu o episódio passado, nós já explicamos um pouco. Dá para ele conseguir a vaga de emprego dele, ter o auxílio inclusão. Ele vai ter outros benefícios porque vai ser recolhido o valor repassado do INSS, então futuramente ele pode se aposentar, então você já pode já até instruir ele e nessas informações e passar o link para ele também poder assistir. Ou você que é deficiente e não sabia dos seus direitos, hoje você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, doutora? Isso mesmo, Priscila. Hoje a gente está falando só de benefícios previdenciários, mas tem, assim, outros benefícios que a gente sabe que o surdo tem direito e a pessoa Sim. com deficiência, tipo a compra de carro, né, com benefício melhor. Enfim, são inúmeros direitos. Numa outra oportunidade, nós vamos estar A gente trazendo aqui volta, também. com Exatamente. certeza, porque todo mundo quer ter o seu carro, sua casa, né? É, sim. Então são informações maravilhosas e o conhecimento, ele nos dá o poder de conquistar aquilo que a gente tanto sonha. Então se você tem esse conhecimento, se você consegue, acesso a essas informações, fica muito mais fácil. E para você surdo, que às vezes a gente sabe que a língua é mais complicado, nem todo mundo sabe a língua de sinais, então nós estamos aqui para trazer essas informações e eu espero que tenha sido esclarecedor. Doutora, mais uma vez quero agradecer pela sua presença, viu? Obrigada. Espero que a gente tenha contribuído, né, para levar informação. Eu também espero. E aí nós vamos agora para o nosso Vamos Praticar. Nós vamos aprender hoje mais um pouquinho sobre alguns sinais da área jurídica. Vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre esses sinais. Vamos lá? Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? E aí, vamos praticar? Hoje nós iremos ensinar vocês os sinais referentes ao quê? A área jurídica, exatamente. Você viu que interessante? Vamos aprender? O primeiro sinal, benefício. Nós temos dois sinais. Benefício, ó, igual como se estivesse jogando bolinha de gude. Benefício. E tem esse também, puxando. Previdência, previdenciário. A e o P, como se fosse aposentado. Do lado direito, previdenciário. Justiça. E aí nós temos muitos contextos, ó. Esse sinal para justiça, por exemplo. A área jurídica ali, justiça. Referente. Eu sou uma pessoa justa, sou uma pessoa justa, justo. A pessoa que faz, manifesta querendo justiça, como se fosse um protesto. Então tem esses dois sinais, esses contextos. Então são classificadores para ficar mais visual possível. Sinal de juiz. Tem e conforme justiça, mas vai depender do contexto. Exemplo, uma frase. Deus, juiz. Esse sinal para juiz, em qual contexto seria? Eu sou um profissional, a qual me formei em direito, trabalho na área da justiça, então sou um juiz ali de processos, de audiências, tudo mais. Então, a configuração dessa mão e a sentença. Juízo agora.
temos sinais. Esse sinal para juízo da consciência, exemplo, consciência moral, comportamento, ético, juízo. Olha a expressão, ó, juízo, hein? Juízo. Como se fosse o final, um contexto. Nós estamos vivendo um período final, onde vai haver o juízo de Deus para o mundo. Entenderam? Outro sinal, processual. O processo. Essa configuração de mão, com esse movimento. Processo. Algo que está acontecendo. Processo. Procedimento. Um exemplo. Processual. O que é? É a questão do processo físico ali, contra uma pessoa na justiça. Esse sinal de processo, tá vendo? É físico, é o papel. Que tem uma numeração, tem um protocolo. Procedimento, o que significa? É o desenrolar daquilo que está acontecendo. Teve o começo, teve a petição, então as peças até o final, quando o juiz dá ali a sentença. Que é o resultado final de todo o procedimento. Isso demora um pouco, por isso que tem essa configuração. Entenderam? Agora o sinal de direito. Mas calma, tem este sinal. Mas temos dois contextos. Curso, que eu estou estudando ali direito, a área acadêmica, é para este sinal que eu vou usar, que traz o sentido de advogado. Por exemplo, eu estudo direito. No final, quando eu me formo, eu faço a prova da OAB. Passei, então eu sou advogado. Meu direito, aí traz este sinal. Seu direito, meu direito. O que você quer por direito seu? Meu direito, seu direito. Então, traz esse em questão de ter direito de alguma lei, alguma coisa, ok? Deficiência ou deficiente. A mão em D com esse movimento. Deficiente. Porque pode ter a deficiência física, outro tipo de deficiência. E aí nós vamos ver em dois contextos. Por exemplo, na perícia. Uma perícia médica. Por exemplo, o surdo não vai usar deficiente. Ele vai utilizar a questão ali do DA, deficiente auditivo. Mas temos o cego, temos o deficiente físico, amputados. Temos os surdos cegos, então temos variedades. Temos outra palavra. Surdez. Conforme tem, eu nasci surda, então meu sinal é surdo. Eu posso chamar a pessoa surda? Pode, é mais formal. Mas tem outras pessoas que também chamam de deficiente auditivo. Por quê? Houve uma perda auditiva, aí o sinal é DA. Por exemplo, tem um ouvido que é muito bom e o outro funciona não tão bom porque houve uma perda. Então, traz a questão do DA, ok? Entenderam claro? Aprenderam? Qualquer dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade. A paz do Senhor Jesus. E aí, assistiu? Vê com calma, como a gente sempre diz, vê com calma, põe 0.5, assiste novamente, se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários. E não esquece de dar aqueles 3C que o pastor Josias sempre fala. Curte, comenta, compartilha. Também se inscreve no canal da Igreja Cristã Maranata. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você saber das informações e de vários conteúdos que está disponível
nas nossas playlists dentro do canal da igreja. E agora nós vamos para o nosso Além das Palavras. No Além das Palavras, nós vamos hoje ensinar a ver o quê? Eu até anotei para eu não falar errado, para eu não esquecer. Vamos passar como baixar o extrato do CNIS, para você ver o que significa isso. Aonde você vai ver como está sendo contribuído. Por exemplo, na empresa você tem carteira assinada, seria isso, né, doutora? Tem carteira assinada, e aí a empresa recolhe, que tem o desconto, e ela que vai repassar isso para o INSS. Lá você vai ver se está sendo repassado direitinho. Ou você está pagando, vai que você esqueceu algum. Aí você pode olhar lá também se está tudo em dia. Então nós vamos te ensinar a olhar esse extrato, como também o histórico de crédito. Você pode explicar um pouco mais sobre o histórico de crédito? Eu vou deixar para você. O histórico de crédito é o extrato do seu benefício. Se você recebe BPC, lá é como se fosse o seu extrato, né? O extrato do benefício, ou se você está recebendo outro benefício, lá que você vai verificar se está tendo algum desconto indevido, ou se está tendo algum desconto devido, quanto que você vai receber, tudo tem no histórico de crédito. Maravilha. Então agora nós vamos para o Além das Palavras e aprender um pouco mais. Como acessar o CNIS pelo site do meu INSS. Neste vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo para acessar o seu CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, pelo site do meu INSS. Vamos lá? Primeiro, abra o navegador e digite www.meu.inss.gov.br. Na tela inicial, clique em Entrar com gov.br. no campo superior direito. Digite o CPF do segurado e clique em Continuar. Depois, insira a senha da conta gov.br e clique em Entrar. Pronto, você já está dentro do portal. Agora, no campo CNIS de busca, digite CNIS ou Extrato de Contribuições. Quando aparecer a opção correta, clique nela. Você será direcionado para a tela do extrato. Aqui você pode visualizar suas contribuições ao INSS. Logo abaixo, você verá o botão Baixar PDF. Ao clicar, o sistema vai oferecer 3 opções: Relações previdenciárias, um resumo dos vínculos empregatícios, e Relações previdenciárias e remunerações. Mostra todos os vínculos e os salários informados ao INSS. Ano civil, apresenta as informações organizadas por ano, conforme a sua escolha. Selecione a opção desejada e clique em Continuar para baixar. Depois que os arquivos forem baixados, você poderá analisar os dados do seu histórico de trabalho e contribuições. Pronto, agora você já sabe como acessar e baixar o seu CNIS pelo site do meu INSS. Pronto, viu? Ó, já baixa o aplicativo. Já também anota o site. Não quer? Não consigo mexer em aplicativo em celular. Anota o site direitinho, volta, assiste novamente, vê o passo a passo. Tenho certeza que vai ser muito benéfico para você e para a sua família também. Agora nós vamos nos despedindo. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas a gente está extremamente feliz com a presença da doutora aqui. Carla, mais uma vez, muito obrigada pelas informações, pelas instruções, o aconselhamento. Tenho certeza que foi de grande valia, não só para a gente, mas para todos aqueles também que irão assistir o programa e compartilhar. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Então a gente encerra o nosso programa hoje e esperamos vocês para o próximo episódio na semana que vem. A paz do Senhor Jesus.